Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Louvado seja o Senhor por mais um domingo, um dia em que nós sempre nos lembramos da ressurreição do nosso Salvador, Jesus, especialmente nesse período da Páscoa, em que nós temos a oportunidade de refletirmos com mais profundidade sobre a obra de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Bem, antes de entrar aqui na nossa conversa matinal e nesse breve devocional que eu quero sintetizar a mensagem que, se Deus permitir, ministro logo mais às 10 e às 18 horas aqui na Bíblica, deixe-me primeiro agradecer a todos vocês pelas orações que foram oferecidas à minha família, e em especial a Cleo Tarrataca, minha cunhada, o Júnior Tarrataca, meu irmão, a Karina Tarrataca, sobrinha, por ocasião de uma tragédia que veio sobre nós, foi o falecimento da Maria Helena, netinha do meu irmão e de minha cunhada. Então as orações de vocês são muito preciosas e certamente é o que nos ajuda a prosseguir, mesmo em meio à luta e mesmo em meio ao luto. Eu também quero agradecer, porque a vida é assim, nós choramos com quem chora, nos alegramos com quem se alegra, e eu quero agradecer também por todos que estiveram em oração, pelo presbítero Wagninho, nosso querido irmão, que pastoreia também a igreja em Suzano, que foi submetido a uma cirurgia na semana passada, e graças a Deus está bem, já está em casa, e em breve deve estar novamente ativo, servindo ao Senhor e fazendo aquilo que ele gosta de fazer, que é compartilhar a palavra de Deus. E essa é a razão porque hoje, excepcionalmente, estarei ministrando aqui na Bíblica em Mogi. É excepcional porque normalmente eu não prego na Igreja Bíblica no quarto domingo do mês, mas hoje fui abençoado com essa oportunidade. Quero meditar brevemente hoje sobre a crucificação de Cristo. É um texto extenso que se encontra no Evangelho de Mateus. Ele começa na versão mateana, começa no versículo 33 e se estende até o versículo 54. E aqui na nossa conversa não é possível fazer a leitura da íntegra do texto, ou pelo menos ler e depois explicar. Então nós vamos procurar aqui usar as divisões principais desse texto para a nossa breve meditação. Primeiro, deixa eu colocar em contexto. Quando nós estudamos no Evangelho de Mateus como se deu a crucificação de Jesus, nós temos alguns episódios que antecedem aquele momento da crucificação. Nós podemos começar com o Getsemane. Você se lembra que Jesus está orando, ele está com seus discípulos, os discípulos estão sonolentos, ele pede ao Pai que passe dele aquele cálice, por pelo menos 3 vezes, então ele aceita dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha. E é naquele lugar do Getsemane, que significa literalmente uma prensa, e Jesus estava sendo prensado ali, espiritualmente, emocionalmente. Ali chega Judas, acompanhado de líderes religiosos e de uma guarda que prendem Jesus. Jesus, então, é levado durante a noite, tudo isso está acontecendo à noite, e ele é julgado pelo Sinédrio, uma espécie de Supremo Tribunal Federal daqueles dias, especialmente para Israel. Ele é julgado por Pilatos, por Herodes. Na verdade, no final de toda aquela noite em que Jesus é fisicamente constrangido, emocionalmente constrangido, é torturado literalmente, não encontram em Jesus culpa alguma. Apesar disso, por uma motivação que nós poderíamos dizer política, Jesus é condenado. E então nós temos um percurso chamado de Via Dolorosa, em que Jesus vai carregar a sua cruz até chegar ao seu destino. Nesse trajeto, Jesus, já extenuado de todas aquelas horas de humilhação física, emocional, psicológica, espiritual, ele precisa de auxílio. E Simão Cirineu, um homem de Cirene, que provavelmente estava visitando Jerusalém por ocasião da Páscoa, carrega a cruz de Cristo. Esse ato de carregar a cruz de Cristo, não precisamos imaginar como uma cruz inteira, mas como o patíbulum. Patíbulum é aquela parte horizontal da cruz. O condenado sempre carregava aquela parte da cruz, e Simão Cirineu carrega até que Jesus chega no Gólgota. O Gólgota significa o lugar da caveira. E por 2 razões recebe esse nome. Porque era ali que a maioria das pessoas eram crucificadas, nos arredores de Jerusalém,
Então era um lugar que mostrava toda a brutalidade e como as pessoas morriam de uma maneira tão violenta naquele lugar. Afinal de contas, a crucificação foi desenvolvida pelos assírios, os babilônios, perpetuada pelos persas e aperfeiçoada pelos romanos. E não tinha o objetivo de oferecer uma morte rápida à pessoa que seria executada. Pelo contrário, era uma morte humilhante, lenta, que levava muito tempo. Então você pode imaginar que aquele lugar era chamado Monte da Caveira por conta de todas as pessoas que morriam ali. Mas também há um outro motivo. Olhando de longe, aquela colina lembrava um crânio e por isso também era conhecida como o Monte da Caveira. E aqui é o texto que nós temos em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita, a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, esse texto pode ser dividido em 4 partes, do versículo 33 até o 54. E a primeira parte é a crucificação e a condenação de Jesus. O texto nos fala do lugar em que Jesus vai ser crucificado, nos fala que ofereceram a ele uma bebida, um vinho misturado com fel, ao que tudo indica era um narcótico, tinha o objetivo de entorpecer ou de trazer como se fosse um anestésico para a vítima. Mas Jesus se recusou a tomar aquela bebida, possivelmente por 2 razões. Primeiro, porque continha o vinho. Jesus tinha dito aos seus discípulos que não mais beberia do vinho até o seu reino. Mas há uma segunda razão, que Jesus queria todas as suas faculdades, no melhor do que fosse possível, intacta, para que ele pudesse dizer o que tinha que dizer, ou suportar o que tinha que suportar, com sua total e plena consciência. O texto ainda nos diz que ali eles repartiram as vestes de Jesus. Então é bem provável que Jesus tivesse sido crucificado completamente nu. Os artistas colocam um tecido, obviamente cobrindo as partes íntimas de Jesus, para diminuir um pouco do horror do que foi aquele momento. E o texto nos fala da condenação de Jesus. Eles colocaram sobre a sua cruz uma placa dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quando nós pensamos nessa placa, é porque a sentença de condenação de alguém que seria executado por crucificação deveria ser carregada por ele e pregada sobre a sua cruz. Jesus estava sendo condenado, então, do ponto de vista legal, por um ato de insurreição, de rebeldia contra o poder romano. É curioso que o título que deram da sua condenação, esse é Jesus, o Rei dos Judeus, foi rejeitado pelos líderes religiosos que não aceitavam Jesus como seu rei. Eles diziam: não temos outro rei a não ser César. Evidentemente rejeitado pelos gentios, pelos romanos que ali estavam, pelos soldados. Então, judeus e gentios rejeitaram Jesus como o rei. Mas nós sabemos que, apesar dessa rejeição, Jesus não é apenas o Rei dos Judeus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, nos diz que quando Jesus retorna, em seu manto, na altura da coxa, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando nós pensamos, mesmo naquele momento, a grande questão que paira àqueles que contemplam e refletem sobre a crucificação é se nós rejeitamos o reino de Jesus como eles rejeitaram, ou se nós reconhecemos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e dizemos: Senhor, reine em minha vida. Porque todos nós temos áreas de nossas vidas que algumas vezes nós preferimos manter em rebeldia, como se fosse uma província rebelde contra o Rei dos Reis. Ao contemplar a cruz, ao pensar no que Jesus fez por nós, nós devemos nos render dizendo: Senhor, reine totalmente sobre a minha vida. Reine sobre essa área da minha vida. Segundo, nós vemos no texto que temos a crucificação e a humilhação de Jesus a partir do versículo 39. O texto diz: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz.
De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Veja a humilhação verbal a que Jesus foi submetido. O texto diz que primeiro os transeuntes, as pessoas que passavam ali, olhavam para Jesus na cruz e blasfemavam contra ele, xingavam Jesus, questionavam todas as suas afirmações. Segundo, o texto nos diz que os líderes religiosos, fala dos sacerdotes, fala dos principais do povo, fala dos anciãos, que deveriam ser os cabeça branca, mais maduros, todos eles aos pés da cruz, zombando de Cristo. E a ironia do texto é que até mesmo os ladrões que estavam crucificados, um à direita, outro à esquerda, até mesmo eles, os malfeitores, zombavam de Jesus e diziam palavras ofensivas, impropérios a Cristo. Grande humilhação verbal. Então, Jesus crucificado, nós temos a sua crucificação e a sua condenação. Jesus crucificado, nós temos a sua crucificação e a sua humilhação. É totalmente contrário do que Deus espera daqueles que são seguidores de Jesus, porque aqueles que são antagonistas a Cristo usam a palavra como uma ferramenta de destruição das pessoas. Mas aqueles que seguem a Cristo, Paulo orienta na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 16 e 17, assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E note o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aos pés da cruz de Cristo, nós devemos considerar o seu governo sobre as nossas vidas e o seu governo sobre as nossas palavras. A nossa boca deve louvar a Deus e a nossa boca, como diz Tiago, deve abençoar aos nossos irmãos. E os dois últimos pontos que encontramos nessa passagem de Mateus 27 é a crucificação e a demonstração do poder divino presente naquele lugar. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, lhe deu a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus crucificado, Jesus, em sua crucificação, ainda nos dá uma demonstração de que ele é o próprio Deus entre nós. Note que do meio-dia até as 3 da tarde houve um eclipse, trevas por todos os lados. Nós vemos ainda que quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu do templo rasga de alto a baixo. Houve ainda um terremoto, as pedras se moveram, sepulcros se abriram e pessoas ressuscitaram, mas só saíram do túmulo quando Jesus ressuscitou também. Veja o que acontece. Nós temos fenômenos naturais acontecendo ali, como o eclipse, o terremoto. Fenômenos sobrenaturais acontecendo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Há duas possibilidades sobre o véu do templo. Uma pode ser o véu que separava judeus e gentios, e que viviam, por assim dizer, uma inimizade. Quando aquele véu foi rasgado, então Deus de dois fez um na sua igreja e na sua graça. Mas também há a possibilidade de que o véu que se trata aqui fosse o véu que separava o lugar santíssimo, o santo dos santos, do lugar santo. O lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava raras vezes, depois de passar por vários rituais de purificação, para entrar na presença de Deus.
o véu rasgado de alto a baixo, quer dizer que Deus tomou a iniciativa de abrir o caminho, para que Deus saísse de lá e viesse ao encontro de nós, e para que nós pudéssemos ter, como diz a carta aos Hebreus, total acesso à presença dele. Quando Jesus está na cruz, na sua crucificação, ele dá uma demonstração do seu grande poder. Isso nos leva à última divisão desse texto, que é o versículo 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você pode imaginar isso? Gente que tinha morrido já há bastante tempo, ressuscitada, andando pela cidade, encontrando pessoas. Isso acontece na ressurreição de Cristo. E crucificação e declaração, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. O centurião, ou seja, o comandante de pelo menos 100 soldados, mais os soldados que o acompanhavam, eles ao virem todos os fenômenos naturais, sobrenaturais que ali aconteceram, eles não tiveram dúvida e em uníssono disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. É interessante que essa declaração, esse reconhecimento não vem dos líderes religiosos, não vem do povo de Israel, o povo da aliança, vem, por assim dizer, de pagãos, de gentios. Porque não é um problema de demonstração, não é um problema de provar quem Jesus é. É um problema da vontade, é um problema do coração, de crer em quem Jesus é. Não é um problema aqui de encontrar evidências, é um problema aqui de render a vontade e aceitar quem Jesus é. John Stott disse o seguinte sobre a cruz de Cristo: na cruz, o amor de Deus e a ira de Deus foram reconciliados. A justiça de Deus e a misericórdia de Deus se abraçaram. Deus e o homem se encontram e a redenção foi consumada. O apóstolo Paulo, ele resume o valor e a importância teológica da crucificação de Cristo anos mais tarde. Ele escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A crucificação de Cristo nos dá esperança na nossa tribulação. Lembre-se que na cruz Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É uma citação direta do Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico, profético, poético, que descreve o processo da crucificação e começa com essa dor, mas ele termina em triunfo. Jesus, ao clamar o Salmo 22, ele fala da dor da cruz, mas aponta para o triunfo que viria. Mas a cruz de Cristo é também ainda toda a razão da nossa salvação. Sabemos que ele pagou o preço por nós, mas a cruz de Cristo é a motivação que precisamos para a nossa santificação. E o viver, que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que assim seja na sua vida. E lembre-se, as suas orações são sempre bem-vindas e muito necessárias. Obrigado por essa prosa breve. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Até uma próxima.